Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Então, na primeira parte da aula de hoje, eu passei para vocês um videozinho falando da história da matemática, mais específico da resolução das equações de segundo grau. Aqui, nessa atividade que eu vou fazer com vocês, nós vamos focar na fórmula de Bhaskara, tá? Ela não é o único método para resolver uma equação de segundo grau, mas é o método mais usado nas equações completas, tá bom? Então, por isso que nós vamos praticar mais ela do que as outras. Então, aqui nós temos a forma geral da equação de segundo grau completa, aonde o primeiro termo multiplicado por x ao quadrado é chamado de a, o segundo termo multiplicado por x é chamado de b, e o terceiro termo sem nenhum x, nenhuma outra incógnita, o c, que representa um número sozinho. Selecionei aqui 3 equações, uma delas até foi falada no vídeo anterior. Então, elas já estão organizadas, tá? Colocadas em ordem, então, com o maior expoente para o menor. Então, x ao quadrado, próximo número multiplicado por x e o terceiro número sozinho. Então, a primeira parte é saber identificar quais são os termos A, que no caso é o que está sempre com x ao quadrado, quais são os termos que representam o b. Então, na forma geral, é o que está multiplicando somente com x. Então, aqui nós temos o termo b. Se estiver fora de ordem, tem que organizar, tá bom? Termo b. E quais são os termos que representam c, número sozinho? Então, nessa equação aqui, o 7.500, aqui nessa equação de baixo, 50, e na terceira, o 15. Então, por que a gente tem que saber o termo A, B e C? Opa, deixa eu colocar C. Por que a gente tem que saber o termo A, B e C? Para poder utilizar a fórmula de Bhaskara. Eu vou explicar um pouquinho da fórmula de Bhaskara agora. Essa fórmula de Bhaskara, ela serve para encontrar as raízes. O que são as raízes? Os valores de x que, substituindo na equação original, encontre o valor igual ao resultado de x que dê zero do outro lado. Porque vamos pensar o seguinte. Então, aqui, uma equação simboliza uma balança de 2 pratos, digamos assim. Então, tudo que eu coloco de um lado, vamos dizer que eu coloquei 3 laranjas. Para essa balança de pratos não pender mais para esse lado aqui, eu preciso colocar 3 laranjas desse lado, correto? Então, isso é uma equação, 2 lados iguais. Se nessa equação os 2 lados não forem iguais, então não é uma equação, porque a palavra equação vem de equalis, do latim iguais, Então, se nós olharmos essa equação, nós já vemos que é igual a zero, então eu tenho que encontrar um valor que, resolvendo essa equação, dê zero, correto? Esse é a raiz, o valor de x. Então, pode ser um ou 2 valores, que é o que nós vamos observar através da fórmula de Bhaskara. Nós temos uma equação e nós queremos descobrir o valor que, substituindo x, resolvendo este lado, fica igual a esse, ou seja, que dê zero. É para isso que serve a fórmula de Bhaskara, para encontrar o valor do x que, substituindo na equação, resulte e dê igual a zero e vire uma balança de 2 pratos do termo equação equalis, ok? Então, é isso que nós fazemos, encontramos as raízes. Raízes significam os valores de x. Se geralmente nós vamos encontrar 2 valores, nós dizemos que um é x' e o outro x 2 linhas, tá bom? Vou explicar um pouquinho agora sobre a fórmula de Bhaskara. Observem a fórmula de Bhaskara. Então, nós temos assim, a fórmula é a seguinte. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, o que seria esse a, b e c? São os termos da equação. A, B e C. Nós vamos pegar os números representando A, B e C e jogar nessa equação. E aí você me pergunta, por que tem mais e menos? Porque, na verdade, nós queremos encontrar x', que nós chamamos primeiro x e segundo x, porque equação de segundo grau tem 2 resultados, geralmente. Então, na primeira conta, nós colocamos x1 e copiamos e fazemos com esse sinal de mais. E na outra, nós resolvemos, porém, com esse sinal de menos. Mas a maneira que eu vou explicar para vocês, vocês não resolvem
a conta inteira e só vão se preocupar com o sinal de mais e menos no final, tá bom? Vamos começar a praticar? Então, vamos lá. Vou copiar a primeira equação aqui. Vou colocar aqui, primeira equação. Vou chamar essa de primeira, só pra gente organizar, tá? Essa de segunda e essa daqui de terceira. Então, a primeira equação, x² mais 100x menos 7.500. Vou escrever aqui, x² mais 100x menos 7.500, tudo isso igual a 0. Já sabemos quais são os termos, primeiro A, segundo B, terceiro C. Vamos organizar, então, antes de usar a fórmula? Quanto que vale o termo A? Então, o que que tá junto com o x? Você vai falar, não tem nada, mas vale por 1, tá? Quando o x está sozinho, vale por 1. Então, o termo A, 1. Termo B, quanto que está junto com o x aqui? 100. Então, o termo B, 100. Termo C. O termo C é esse valor total aqui sem x, 7.500. Então, vou colocar aqui 7.500. 7.500. Pronto, já encontrei o A, o B e o C ali. A, B e C. O que que nós fazemos? Usamos a fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos copiar a fórmula de Bhaskara aqui. Vou copiar até de caneta, tá? Depois, com o tempo, vocês vão decorando. X igual menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2 vezes o A. Beleza? Então, vamos substituir agora, pessoal. Vamos lá. Começo aqui, menos B. Qual é o valor de B? 100, mas eu tenho que colocar o menos que é da fórmula. Então, eu coloco menos 100. E se já fosse negativo aqui, faria jogo de sinal, ok? Agora, nós colocamos mais ou menos. Vamos lá. Mais ou menos. Próximo, raiz quadrada, B ao quadrado. O B é o 100, então, eu coloco 100 ao quadrado. Estão vendo? A gente vai montando. Menos 4 vezes o valor de A. Quanto que é o valor de A? 1. 4 vezes 1 vezes o C. Quanto que é o valor de C? 7.500. Tá multiplicando tudo. Fecho a raiz. Não esqueça que embaixo vai ter outra operação. Dividido por 2 vezes o A. Qual é o valor de A? 1. Então, assim, pessoal, não tem segredo para resolver a fórmula de Bhaskara. Vocês só precisam saber retirar ao certo qual é o A, o B e o C e montar com cuidado para não errar nenhum sinalzinho. E depois é a matemática básica. Ó, chegou aqui, matemática básica. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Potenciação. E depois essa multiplicação aqui, ok? Vou fazer aqui embaixo. X igual menos 100, continua ali menos 100, não tem como resolver nesse momento. Mais ou menos. Abro parênteses, 100 vezes 100, vai dobrar os zeros, ó. 2 zeros vezes 2 zeros vai virar 4. 1, 2, 3, 4. 10.000, tá? Agora, eu faço aqui, 4 vezes 1 vezes 7.500. 4 vezes 1, pode usar a calculadora, tá? Para ir mais rápido. 4 vezes 1 vezes 7.500. Deu 30.000. Aqui, usei minha calculadora ali. Então, é o seguinte, dá 30.000. Vou deixar aqui do ladinho. 30.000. O que que eu vou observar aqui? Eu vou observar que é o seguinte, gente. Esse menos, quando for multiplicando por todos, vai fazer que eles fiquem negativos. Porque, olha só, menos com mais, menos. E menos com mais, menos. Então, aqui vai ficar um menos, ok? Se vocês observarem bem, vai ficar um número negativo, tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui. Então, olha só. Dividindo tudo isso daqui por 2 vezes o A. 2 vezes 1. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Continuando aqui a nossa conta. Ah, faltou algo aqui, ó. Desculpa aí, gente, agora que eu observei.
O C tá negativo, estão vendo aqui? Menos o valor de C, tá menos 7.500, e eu esqueci de colocar aqui, ó. Ah, tá. Ainda bem que eu consegui ver antes de terminar a conta. Então, aqui, o 7.500, na verdade, tá negativo. O que que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, menos com mais, menos com mais, menos. E o menos com menos do 7.500 vai virar mais. Ah, tá, por causa desse C negativo que eu tinha esquecido. Tudo bem, pode acontecer. Por que que eu observei que tinha um erro? Então, eu vou falar para vocês que com o tempo vocês vão observando. Porque dentro da fórmula dentro da raiz quadrada, não pode ficar um número negativo. E olha o que que ia acontecer. Ia ficar 10.000 menos 30.000, ia dar 20.000 negativo. Não tem como tirar a raiz negativa e nós não íamos poder continuar essa conta. Então, através disso, eu observei que alguma coisa estava errada. Voltei a olhar aqui na equação e percebi que tinha um C que estava errado. Lembrando que a raiz nunca pode ficar negativa. Se tiver negativo, alguma coisinha deu errado. E geralmente a raiz vai dar exata. Tá? Vocês vão ver quando a gente for tirar aqui, a raiz sempre dá exata. Se você estiver fazendo a fórmula de Bhaskara com outras equações e a raiz não deu exata, volta a conferir que alguma coisa pode ser que esteja errada, tá bom? Foi até bom acontecer isso, que daí eu consigo falar para vocês tomarem atenção em relação à raiz. Então, aqui continuando, o menos 100 permanece ali, menos 100, mais e menos. Aqui dentro, somamos, né? 10.000 com 30.000, 40.000. 40.000. E aqui embaixo, 2. Tirando raiz quadrada de 40.000, vocês vão ver que vai dar 200, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos copiar tudo de novo, menos 100, mais ou menos, ó, coloca mais ou menos, e o resultado que deu na raiz. Então, aqui, se vocês usarem a calculadora, vocês vão ver, raiz de 40.000 vai ser 200. Então, tirei da raiz, ó, tirei o resultado da raiz e escrevo aqui do ladinho. E continuo montando a conta. Então, essa equação, nós vamos ter que ir escrevendo passo por passo, até que a gente consiga terminar ela. Não adianta querer pular etapas que vai dar errado. Então, o que que nós fizemos? Recapitulando. Resolvemos aqui a raiz, dentro da raiz, somamos dentro da raiz. Depois que nós somamos, nós tiramos a raiz quadrada. Vocês podem estar com o auxílio de uma calculadora, não tem problema nenhum. Encontrei a raiz quadrada de 40.000, escrevo a equação novamente e ao invés da raiz, só o resultado. Então, agora ainda falta finalizar essa conta. Não tem mais espaço aqui, eu vou escrever embaixo, ok? Então, vamos lá. X igual, vou copiar igual está ali, né? Menos 100, mais ou menos 200, tudo isso dividido por 2. Agora, eu quero mostrar o seguinte para vocês. Agora, chegou naquele momento em que eu tenho que separar os dois x, ó. X1, x2. Eu chamo de x' e x duas linhas. X', x1 e x duas linhas. X2. Por que que eu tenho que separar? Porque agora eu tenho que decidir qual sinal que eu vou usar, se é o de mais ou de menos. Então, por isso que eu separo. Então, eu vou escrever toda a equação de novo aqui. Menos 100, porém, eu vou usar o sinal de mais no primeiro x, tá? Mais 200 dividido por 2. E no de baixo, vou escrever a equação, porém, eu uso o sinal de menos. Igualzinho, ó, menos 100, menos 200 dividido por 2, ok? Então, vamos lá. Resolvendo aqui a primeira. Então, primeiro a gente faz a operação no numerador e depois a divisão. Vamos pensar o seguinte. Eu devo 100 e tenho 200, tá? Desconto. 200 tira 100, vai ficar 100. Então, aqui em cima vai ficar 100, positivo, né? Dividido por 2. 100 dividido por 2 vai dar quanto? 50. Então, essa é a primeira raiz da equação. Próxima raiz da equação, vamos lá. Negativo 100 e negativo 200. Vai juntar dois negativos, vai ficar negativo 300. É uma operação, tá, gente? Dividido por 2. Negativo 300 dividido por 2 vai ficar negativo 150. Aqui está
a segunda equação. Então, o que que eu falo? A segunda raiz da equação. O que que eu falo? Que nessa situação, então, dessa equação, ó, essa equação, utilizando a fórmula de Bhaskara, tem dois resultados para x. O conjunto solução dessa equação é 50 e 150. Então, o x pode assumir o valor de 50 ou de 150. X', x duas linhas. Então, eu chamo de raízes da equação. Tá? Raízes são valores para x. Como que eu encontrei as raízes da equação? Através da fórmula de Bhaskara. Pessoal, nós fizemos a primeira, né? Nós resolvemos aqui a questão número 1, ó, x² mais 100x menos 7.500. Então, nós já fizemos a primeira, já encontramos o resultado. As próximas duas eu vou fazer também, tá? Mas antes de eu fazer com vocês, eu só quero explicar uma coisinha. Então, eu encontrei as raízes da equação, foram 50 e 150. O que que isso me indica? Que se eu pegar esse valor e substituir no lugar do x, a equação vai ficar o resultado igual a zero. Ok? Então, olha só, vamos fazer o teste com o 50, por exemplo. Então, se no lugar do x eu colocar 50, eu vou fazer ali 50 vezes 50. Né? Vamos fazer essa operação para a gente testar. Vai dar 2.500. Então, se eu usar essa raiz de 50 e colocar aqui, aqui ficaria 2.500, ok? Tá. Mais 100x, 100 vezes os 50. Então, 100 vezes os 50 ia dar 5.000, ok? E agora, menos 7.500. Se nós somarmos 2.500, que é o resultado que daria, mais 5.000, daria 7.500. E diminui 7.500 ia dar zero. Ou seja, se eu pego esse valor de x para 50, vou encontrar o resultado da equação que, substituindo, dê a balança igualzinha dos pratos, com os dois lados igual a zero. Ok? E se pegarmos o 150 e formos substituir ali, também vocês verão que vai dar um resultado exato. É isso, para isso que serve a fórmula de Bhaskara, para encontrar o valor do x e substituir na equação, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer a segunda etapa, eu vou gravar um outro vídeo, para não ficar muito longo, tá? E eu vou resolver a equação 2 e 3, ok?